E antes de prosseguir com esse vídeo, eu quero lembrar você que hoje é sábado, não tem Mengão 11h30, mas às 11 horas da manhã no canal Paparazzo Rubro Negro 2, a Isabelle Costa vai estar entrando ao vivo, direto do Hotel do Flamengo, trazendo para vocês as últimas notícias do Mengão. Então fiquem ligados no canal Paparazzo Rubro Negro 2, já vai lá, já se inscreve, já fica aguardando aí, porque 11 horas da manhã a Isa entra ao vivo de Belo Horizonte. Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos aí ao canal Paparazzo Rubro Negro nesse sábado, bom dia, final de semana chegando, né, a gente aí podendo visitar os familiares, né, não pode ser muita gente, não pode aglomerar ainda, né, aquele almoço assim com 4, 5, 6 pessoas no máximo, mas é um sabadão, né, então a gente deseja tudo de bom para cada um de vocês, que o final de semana seja repleto de felicidade e que tenha a vitória do Mengão, é claro. Você que está chegando aqui pela primeira vez, eu convido você para se inscrever aqui, ó, botãozinho vermelho aqui embaixo, humildemente te peço, ajude o canal do YouTube. A melhor forma que você tem de retribuir o trabalho de um youtuber é se inscrevendo no canal, então eu peço a sua ajuda. No comentário fixado vai estar aí o link do nosso sorteio, são R$ 1.400 em produtos do Flamengo. E olha, é manto preparado para jogo, do Gerson, tá? Com o manto igualzinho que vai pro jogo, tá? Tem o manto rosa, igual esse que eu tô vestindo aqui, mochila, boneco mini craque do Gabigol. Tá lá na nossa bio do Instagram, Paparazzo Rubro Negro também, né? Tá na nossa bio do Instagram o sorteio. Ó, camisa do Natan, olha aí, ó. Até com o Nação na manga, então corre lá, vai lá no nosso Instagram, participe agora mesmo, R$ 1.400 em produtos do Flamengo, tá? No sorteio. E detalhe, né? Uma mochila também, essa mochila que vocês estão vendo aqui, a mochila de comissão técnica, mochila de viagem dos jogadores, olha aí. Você então, a gente está com o link lá na bio do nosso Instagram, o link aí no comentário fixado e o link também no destaque lá do Instagram. Eu estou jogando sempre no Stories, então vai lá, né, participe, é muito importante a sua participação. Você vai estar garantindo aí, né, uma chance de estar adquirindo tudo isso aqui, né, no sorteio que a gente vai fazer no dia 30. Bem, passar para vocês, temos algumas notícias chatas, né? A primeira delas porque mesmo com a dispensa, né, da seleção uruguaia, mesmo ele não estando mais na lista de convocados da seleção uruguaia, o Arrascaeta, a gente trouxe uma informação ainda agora, que apesar, né, de algumas informações equivocadas, de que ele seguiria segunda-feira com no caso para se apresentar no Uruguai, ele não está mais na lista da seleção uruguaia, mas mesmo continuando no Flamengo, ele segue o tratamento, tá? Por conta de dores no joelho, o inchaço que tinha na região diminuiu e por isso voltou a treinar no campo, mas as chances de ser relacionado seguem reduzidas. A maioria das idas ao campo ainda são para fisioterapia e trabalhos individuais, tá? Então o Arrascaeta aí, a gente tem que rezar, torcer muito para que ele esteja bem para o jogo das quartas de final da Copa do Brasil contra o São Paulo e oitavas da Libertadores. Eu acredito que até maior a probabilidade para o segundo jogo das quartas e para os dois confrontos contra o Racing na Copa Libertadores, se Deus quiser. Agora, muito difícil, chances muito reduzidas de ser relacionado, né, para o jogo contra o Atlético Mineiro. Inclusive a gente trouxe no canal Paparazzo 2, a Isa trouxe aí uma matéria, né, falando sobre a questão do Gabigol, que acelerou aí o processo de retorno e pode estar, a gente já vinha falando essa semana, né, pode estar na lista de relacionados para o jogo contra o Atlético neste domingo. O Flamengo se reapresenta no Ninho do Urubu para realizar a última atividade e depois partir para a viagem para Belo Horizonte. Como vocês podem ver na imagem, o Bruno Henrique realizando os treinamentos junto com o Lincoln e o Ramon também. A gente trouxe a informação do Gabigol, de que o Gabigol está retornando às atividades. Como vocês podem ver, o Gabigol na imagem do treinamento, ele já está trabalhando com o elenco, realiza também trabalhos separados, mas também já está sendo integrado ao elenco, faz esse trabalho de transição. E a expectativa é que o Gabigol, camisa 9 do Flamengo,
possa retornar à lista de relacionados para esse confronto contra o Atlético Mineiro. Nós trouxemos a informação durante essa semana de que o Gabigol já estava recuperado, estava bem, inclusive a comissão, junto com o departamento médico do Flamengo, avaliava se era bom o Gabigol voltar na partida contra o Atlético Paranaense. No entanto, eles avaliaram que era melhor poupar o jogador para que ele pudesse ser relacionado para esse confronto contra o Atlético Mineiro. Então, as chances do Gabigol retornar para a lista de relacionados depois de mais de 40 dias, o Gabigol não atua pelo Flamengo desde a partida contra o Independente Del Valle, quando o Flamengo venceu no Maracanã por 4-0 e o Gabigol acabou se lesionando, torcendo o tornozelo direito e por isso o Gabigol não atua há mais de 40 dias. Então há uma expectativa para que o Gabigol possa retornar à lista de relacionados para esse confronto contra o Atlético Mineiro. E nós estamos vendo também o Hugo Souza, que vem desempenhando um excelente futebol pelo Flamengo, vem como o goleiro titular mesmo com a volta do Diego Alves e deve também ser o titular nessa partida contra o Atlético Mineiro, contra a equipe mineira aqui em Belo Horizonte. A nossa repórter Isabelle Costa, que já está em Belo Horizonte aguardando o Flamengo, né? Flamengo que viaja hoje ainda para Belo Horizonte. A gente tem aqui algumas outras informações, então, que não são muito legais para passar para vocês, com relação ao jogador Maurício Isla. Ele foi convocado, é ótimo para ele, mas eu digo porque o Flamengo está numa fase decisiva, então a gente teve a confirmação que o Maurício Isla, apesar do Mateuzinho estar muito bem, graças a Deus, o João Lucas recuperando aí já, então o Maurício Isla está convocado para a seleção chilena para os jogos das eliminatórias. Então é mais um desfalque, né, confirmado nos próximos jogos aí do Flamengo em Copa do Brasil e Brasileiro. A gente finalmente teve os jogos marcados aí, mas não foi por causa da nossa pressão não, tá? São Paulo teve aqueles 3 jogos atrasados remarcados, tá? Ceará e São Paulo vai ser numa quarta-feira. Na outra semana, numa quinta-feira, Goiás e São Paulo no dia 3/12, primeiro 25/11, quarta-feira, no dia 3/12, Goiás e São Paulo, e no dia 9/12, São Paulo e Botafogo numa quarta-feira, ou seja, 2 quartas e uma quinta-feira que justamente eles não vão ter mais que participar da Copa Sul-Americana, né? Então, é só por isso, direitos iguais, né? Ou seja, eles foram eliminados da Sul-Americana, agora, como o Braz falou, agora marca, né? O certo não era marcar junto com os jogos da Copa do Brasil? Será que esse não era o certo? Já que o Flamengo teve que fazer isso, já que o São Paulo teve até jogo de Copa do Brasil no domingo, que eu nunca vi na minha vida, pelo amor de Deus. Óbvio, teve alguma situação de feriado que aconteceu e tal, mas eu fico impressionado. Mas tudo bem, direitos iguais, né? Beleza. Então é isso, os jogos do São Paulo foram remarcados, mas justamente como o Braz falou, após eles serem eliminados na Copa Sul-Americana. Então a gente está na expectativa aí do Gabigol aparecer na lista de relacionados, né? Era uma expectativa já para quarta-feira, ele que já vinha treinando bem, que fosse relacionado, mesmo que não fosse utilizado, o caso do Pedro Rocha, né? Como já aconteceu até mais de uma vez com alguns jogadores do Flamengo, e ele pode ser relacionado a esse jogo e pode até não ser utilizado, tá? Mas já começa a viajar, já é relacionado, já começa a sentir o clima, é muito importante. Tá passando aqui para vocês também, antes da gente explicar tudo que aconteceu, a verdade do caso do Diego Alves. A gente tem outras situações para estar passando para vocês, mas é muito importante a gente estar passando para vocês que o Flamengo ficou entre os 20 primeiros, os 20 clubes com maiores interações no Twitter em outubro de 2020. O Flamengo foi o primeiro colocado, mas muito distante, muito distante. Pra vocês terem noção, o Flamengo teve, olha só, 8,60 milhões de interações em outubro, enquanto o River Plate teve apenas, o segundo colocado, teve apenas 1,64 milhões. E de segundo colocado, eles sabem bem, né, do que a gente está falando, né? Até porque o Higuaín, né, jogador que tem história no River, né, tá bem incomodado, né, até hoje com a questão da virada do Flamengo. Olha o que ele falou.
Creio que a torcida do River prefere jogar contra o Flamengo porque nos ganharam na final em 2 minutos e para mostrar que é melhor do que o Flamengo. Ele falou lá ao TYC Sport, né? Eles querem provar que são melhores ao Flamengo, né? Alegando que os torcedores do River preferem enfrentar o Flamengo mais até do que o rival Boca Juniors, né? Até porque eles eliminaram o Boca, foram campeões em cima do Boca, então hoje em dia eles veem o Flamengo como o mais rival deles, porque ganhou deles, do que o Boca. Agora essa de desmerecer que nos ganharam no final em 2 minutos, pelo amor de Deus, ganhamos o jogo, fomos campeões quando podia ganhar dentro do tempo, então desmerecer que foram só, o Flamengo, parece que o Flamengo só jogou 2 minutos, não foi. Segundo tempo o Flamengo dominou, o Flamengo foi amplamente superior, o River começou a ficar completamente, o time do River parecia estar cansado, ou seja, correu muito no primeiro, não aguentou no segundo tempo estava, né, abrindo o bico, e aí ele querendo justificar que foram apenas 2 minutos. Higuaín, vaza. Passar para vocês aqui, então, o que realmente aconteceu na situação do Diego Alves. Eu deixei anotado aqui algumas situações para explicar para vocês, que eu acho importante. Olha só, o Marcos Braz e o Bruno Spindel foram lá e negociaram um valor com o Diego Alves, mesmo após o Rodolfo Landim ter falado que o teto era na casa de 600 e poucos mil e o Landim queria apenas 1 ano de contrato, tá? Eles conversaram com o jogador, chegaram no meio termo, o jogador queria 800 e pouco, não era 1 milhão que falaram aí, 800 e pouco, chegaram no meio termo, tá? Não, ainda assim passaram do teto que foi combinado, o staff do jogador, fontes ligadas ao atleta me falam que até nem acreditaram quando o Diego Alves aceitou até reduzir um pouco, que ele falou que foi por amor ao Flamengo, que reduziu. Mesmo reduzindo, ainda estava acima do teto. O Marcos Braz e o Spindel levaram, tá, a cúpula do futebol, na verdade, a cúpula do Flamengo, a cúpula do futebol, o Marcos Braz e o Spindel, eles levaram ao Landim. Então, o Braz e o Spindel acreditaram que poderiam esticar aquela corda e que convenceriam o Rodolfo Landim, né, o presidente do Flamengo, a aceitar esse valor. Foram lá, negociaram o valor com o staff do jogador, comemoraram, inclusive, disseram que estava tudo certo, ok, beleza, tudo certo. Só que o Rodolfo Landim não quer 2 anos, o Rodolfo Landim quer 1 ano e não poderia passar muito dos 600 mil reais o valor. Agora depende do Rodolfo Landim, né? Ou o Rodolfo Landim, que está irredutível, chegar no meio termo, ou o próprio jogador e a cúpula do jogador aceitarem isso, né? Uma situação aí chata, o torcedor do Flamengo fica revoltado porque não quer perder o Diego Alves, eu não quero perder o Diego Alves. O Diego é o único que não tem culpa nenhuma nessa história. Eu acho que uma dupla como o Braz e o Spindel, que sempre acertou, que sempre fez excelentes contratações, pode um dia cometer um erro, pensar que vai, no caso, convencer o Rodolfo Landim, e não aconteceu. Agora eu acho, né, que nesse momento, porque a gente sabe inclusive que isso gerou problema interno no Flamengo, o Landim ficou muito chateado, porque é uma decisão dele, do Landim, do Rodolfo Landim, do presidente do Flamengo. Ele ficou muito chateado com o que aconteceu, está se sentindo pressionado, essa é a informação que chega pra gente. Fontes ligadas à diretoria dizem que Landim se sente pressionado nesse momento, até mesmo pela mídia, pela questão, e ele insiste em dizer que a culpa não é dele, que antes ele já tinha passado, que o valor não poderia passar e que ele queria 1 ano de contrato. É difícil a gente imaginar o Diego Alves aceitando essa redução toda e aceitando 1 ano de contrato, né? Um goleiro campeão da América. A gente torce para que ele aceite, a gente torce para que aceite reduzir, porque vai ser muito ruim o Flamengo perder um goleiro como o Diego Alves. E outra coisa, a gente sabe que o Flamengo tá de olho em alguns nomes, óbvio, né?
O Flamengo está sempre de olho no mercado. O Flamengo tem lá a inteligência, lá o centro de inteligência, estão sempre de olho no mercado. Mas agora o Flamengo não pensa em ninguém, tá? Para trazer jogador de fora. Inclusive a janela fecha agora no dia 9 e o Diego Alves tem contrato com o Flamengo até o final do ano. Tem mais 40 e poucos dias aí de contrato com o Flamengo, né? Com relação à situação de contratação de um novo goleiro e tudo mais, o que me passaram, tá, é que eles ainda não têm nomes definidos nesse momento, que o pessoal do scout do Flamengo, né, eles vão analisar os nomes para 2021 a partir do dia 16. Então, a partir do dia 16, eles começam, né, a fazer um levantamento de tudo, né, com relação a nomes para o Flamengo contratar. E aí, caso não se defina a situação do Diego Alves, que a gente espera, reza a Deus que defina, renova Diego Alves, eles vão procurar um nome para um substituto. Mas eu espero que isso não seja necessário. Então a gente aqui agora vai só passar para vocês que o Flamengo, né, segue tentando a liberação de pelo menos um dos dois jogadores. É mais provável que o Pedro consiga essa liberação, né, para o primeiro, no caso do Flamengo, o primeiro jogo das quartas de final. Ele jogaria, no dia seguinte ele iria se apresentar à seleção, até porque o Pedro, muito provavelmente, vai ser o reserva da seleção, não atrapalharia tanto a seleção como o Everton Ribeiro, que pode até ser titular. Então, essa situação aí envolvendo Flamengo e seleção, o Flamengo pode conseguir a liberação do atacante Pedro a qualquer momento. Eu estou gravando esse vídeo agora e pode conseguir a qualquer momento, tá? O Pedro, que foi o único jogador do Flamengo na seleção das oitavas de final, que foi divulgada, né, pela CBF. Então o Pedro, o único jogador do Flamengo na seleção das oitavas da Copa do Brasil. A gente aí aguardando uma resposta da CBF com relação então ao Pedro e ao Everton Ribeiro, e sabendo aí que o Flamengo ainda perdeu o Isla e o Arrascaeta nessa situação aí, como eu passei para vocês, contundido, né? Eu vou então, mais uma vez, lembrar vocês do sorteio que está rolando, né? R$ 1.400 em prêmios do Flamengo, né? Mantos aí personalizados para jogo, do Gerson, do Natan, manto rosa, mochila do Flamengo, mini craque do Gabigol, tudo isso, R$ 1.400 em prêmios do Flamengo, tudo isso no nosso Instagram, @paparazzo-rubro-negro, e você consegue acessar clicando no link que está aqui no comentário fixado, e também o link vai estar lá na bio do Instagram e no destaque. Então participe do nosso sorteio, lembrando que no comentário fixado tem o nosso Clube VIP, Clube de Membros, e tem também o nosso aplicativo do Paparazzo Rubro-Negro, que já está disponível para Android e iOS. Galera, muito obrigado, um prazer estar sempre trazendo as notícias do Flamengo para vocês. Lembrando, hoje, às 11 horas, tem uma live no canal Paparazzo Rubro-Negro 2 com a Isabelle Costa, direto de Belo Horizonte, direto do Hotel do Flamengo. Grande abraço, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, valeu!